A gente inicia agora mais um episódio do podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular aqui nas dependências do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Comigo, o Dr. Tadaaki Yamada, o Dr. Rodrigo Beraldi, e nós vamos conversar com o Dr. Giovanni Viana, um cirurgião plástico que vem trazer todo o seu conhecimento para a nossa equipe aqui. Dr. Giovanni, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, a toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, né? Aí, em especial o Dr. Felipe e todos vocês aqui presentes. É uma honra estarmos aqui hoje e trocarmos algumas ideias. Dr. Giovanni, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente a sua história na medicina, cirurgia plástica e cirurgia das pálpebras. Muito bem, então vamos lá. Eu sou formado há alguns anos, não vamos dar datas para não ficar tão idoso, mas eu sou formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, onde eu fiz minha formação. De lá, quando eu terminei a faculdade, eu vim para São Paulo, vim fazer cirurgia geral. Daqui fiquei 2 anos fazendo cirurgia geral, trabalhando aqui naquela correria como cirurgião geral, que todo mundo deve imaginar. E aí fui fazer plástica no Rio de Janeiro com o professor Ivo Pitangui. Passei 3 excelentes anos lá na 38ª Enfermaria de Cirurgia Plástica, na Santa Casa do Rio. Nesse período, com mais ou menos 7 meses de residência de cirurgia plástica, o Dr. Pitangui me convidou para ir trabalhar junto com ele na clínica dele e passei então o restante desse período em contato muito próximo com o professor Pitangui. E foi nesse meio tempo, aí dentro da clínica dele, que eu comecei a conhecer mais sobre a especialidade de oculoplástica. Eu comecei a ver os trabalhos do professor Lessa, né, do saudoso professor Lessa, do Dr. Roberto Sebastião, e comecei a me interessar realmente em oculoplástica. E acabei minha formação em cirurgia plástica no Rio, e no final desse período eu comecei a conversar bastante com o Roberto Sebastião, que também é cirurgião plástico, é professor lá da Federal Fluminense, trabalha junto com o Guilherme Herzog, que ele trabalhava, né? O Guilherme acho que aposentou, se não me engano. E aí, de tanto conversar, pedir aquela coisa que eu queria conhecer mais a fundo essa área, o Sebastião foi conversar com o Guilherme, resolveram me aceitar como fellow. Então, no meu 4º ano no Rio, fui fazer fellow de oculoplástica lá na Federal Fluminense, lá em Niterói, e fiquei 1 ano junto com eles lá, trabalhando, aprendendo realmente a parte não estética, a parte funcional da oculoplástica. E foi 1 ano maravilhoso, fiz belos amigos, belas amizades. E ao final disso, voltei para São Paulo, onde eu já estava estabelecido. E foi daí que eu acabei chegando na Escola Paulista de Medicina, dentro da oftalmologia, no setor de oculoplástica. Lá, na época, a chefe era a doutora Anistela. Eu conversei com ela por e-mail, me apresentei, eu não a conhecia pessoalmente. Falei o que eu fazia, da onde estava vindo, e se teria algum espaço para trabalharmos dentro da oculoplástica da Paulista. E aí, doutor, isso deve ter sido numa quinta-feira, digamos, e ela me respondeu no dia seguinte, e na próxima terça eu estava lá trabalhando. Põe o jaleco e venha. É isso aí. E o resto já virou história, e trabalhei, fiquei na Paulista por 22 anos, se não me engano. Então foi um período muito legal, de muito aprendizado e uma troca gostosa, né? Conhecendo não só vocês da sociedade, mas também com os próprios alunos e fellows que passaram por lá ao longo desse período. E me conta uma coisa, dentro da sua prática do dia a dia em blefaroplastia e sobrancelhas, como é que está a sua lida com as sobrancelhas? Como é que está o seu relacionamento com as sobrancelhas? Às vezes elas sobem, às vezes elas não sobem tanto, às vezes elas caem antes da hora. Como é que você está lidando com tudo isso? Muito bem. Então, dentro dessa visão de como tratar o supercílio, como tratar as pálpebras, fazer as bléfaros, eu acho que inicialmente o primeiro passo é a gente conversar com o paciente. Então, examinar o paciente, fazer uma boa anamnese, aproveitando o termo do marketing, vamos ouvir a dor do paciente, né, entender o que ele deseja realmente.
e procurar fazer um plano viável para aquela pessoa, o nosso cliente, né? E então, se você me perguntar quando eu mexo na pálpebra, em qual porcentagem que eu mexo no supercílio, não vou falar 100%, mas vai ser algo próximo a isso. Então, eu acho sempre, na minha visão, primeiro porque a minha população, a minha clientela já é uma clientela um pouco menos jovem, né? Já está numa faixa etária acima dos seus 45 anos, algumas até já passando um pouco mais para frente. E existe sempre aquela ptose, aquela queda, aquele peso do supercílio causando aquele capuz sobre a parte lateral da pálpebra superior. E, no meu entender, se eu não trabalhar essa região, eu não vou trazer para o paciente o melhor resultado. Então, isso eu mostro para o paciente, eu falo, olha, você tem aqui esse peso na lateral, mostro. Primeiro eu costumo fotografar, então eu vou fotografar esse paciente, eu vou revelar essa foto, trazer em papel e vou discutir com ele essa foto para ele entender. E aí vou mostrando, isso aqui tem que ser melhorado. Se você não quiser melhorar, não tem problema. A gente faz, mas não vai ficar aquele 100% que você deseja, que você quer chegar lá. E é uma questão de conversa, de relacionamento. E eu digo para você que 80 a 95% das pessoas aceitam mexer no supercílio, seja por uma abordagem direta, seja por uma abordagem transpalpebral, ou se não podemos falar de endoscópico, acesso coronal, quer dizer, existe N possibilidades para a gente tratar o supercílio desse paciente. E sempre eu vou tratar o supercílio para depois, então, tratar a pálpebra superior e, finalmente, chegar na pálpebra inferior. Então, eu vou descendo essa escada para realmente trazer esse resultado para o meu paciente. É mais comum no teu dia a dia a preocupação mais ligada à cauda ou você tem casos em que você se preocupa com toda a sobrancelha? 90% da preocupação é a cauda, porque o resto do supercílio vai estar na posição e desejar na posição boa, né? Lógico, você pegar um paciente já com uma paralisia facial, algum tipo de doença prévia que vai alterar essa região da região frontal, aí realmente você tem que olhar com um olhar mais apurado para tentar trazer esse resultado melhor para o seu paciente, para o seu cliente. Mas normalmente a cauda é o peso, é a preocupação do dia a dia nosso. E você tem muitas queixas em relação à glabela? Pacientes que querem resolver cirurgicamente a glabela? A queixa existe, mas não da glabela em si, mas mais das rugas, né? Diria aí 15 a 20% das pessoas que procuram, eu não gosto dessa ruguinha aqui, o que pode fazer cirurgicamente? Eu vou ser bem sincero com ela, eu sou bem sincero com ela, eu falo, eu não faria nada, deixaria aí do jeito que está, temos botox para fazer, para melhorar. Não dá para fazer um preenchimento, alguma coisa? Eu falo, não, eu não faço, mas se você for no vizinho, eu tenho certeza que ele vai propor fazer preenchimento aí, mas esteja avisado que tem casos de cegueira. Então, a decisão é sua. Me chamou a atenção, como você falou, 100%, né, do paciente. Para a gente, às vezes, o que é 100%, para a gente ficou 100%, mas para o paciente pode não estar 100%. Uhum. E aí eu queria fazer uma pergunta, como você fez, é um cirurgião plástico, vocês aprendem a conversar, porque eu tenho colegas cirurgiões plásticos e às vezes vocês aprendem a conversar de uma maneira diferente. Agora eu quero o segredo com o paciente, como que você vai atender naquele pós-operatório, porque eu acho que se você chegar para o paciente e falar, nossa, que bonito, tá maravilhoso, isso... Se você olhar para o paciente e você perceber que não ficou e expor isso para ela, eu acho que às vezes uma queixa que não teria, eu não sei, a curiosidade mesmo pessoal, como que vocês lidam com isso, né? Eu vou falar do meu treinamento, como eu fui treinado para lidar com essas situações. Então, inicialmente, no meu tempo de residência, nós tínhamos toda sexta-feira que a gente chamava de plano cirúrgico. Então, a sexta-feira era amanhã para todos os alunos iriam para um anfiteatro, todos os pacientes que seriam operados na próxima semana estariam ali presentes e toda a junta dos professores estariam ali, pelo menos 3, 4 professores,
para acompanhar esse evento e planejar a cirurgia daquela pessoa. Então, era o primeiro passo. Então, todos ali reunidos, entrava a Dona Maria, por exemplo, com problema X, e íamos discutir. Primeiro, você como R3, você seria o cirurgião dela, você iria expor o caso, explicar o que você está pensando, fazer para aquele caso, e aí aquela junta dos professores iriam concordar, discordar ou traçar um plano melhor. E aquele plano seria, digamos, o carro-mestre, o dia da cirurgia da Dona Maria, ser executado. Você não poderia mudar aquele plano, a não ser que algum outro professor estivesse presente e autorizasse por escrito fazer alguma outra coisa diferente. Então, esse era o primeiro planejamento, primeiro cuidado nosso com o paciente no dia a dia. E aí vem o pós-operatório. E como eu fui trabalhar com o professor Pitangui, desde o primeiro dia, eu fui treinado a não expressar emoções quando eu estivesse examinando o paciente no pós-operatório. Poderia estar, por exemplo, uma deiscência gigantesca, eu não deveria traçar mudar meu semblante. Eu deveria tratar como se tivesse tudo perfeito. Por quê? Para não expressar ao paciente, não transmitir ao paciente minha preocupação. Então, eu estaria ali para fazer isso e fazer o curativo, explicar, se fosse necessário, chamaria o preceptor, né, o médico mais graduado, para vir a resolver aquela situação. Então, isso no dia a dia é interessante, porque se eu vejo paciente meu ou não, se recebo uma complicação de um colega, primeira coisa, eu vou examinar, mas tento não transparecer minha preocupação, seja um ectrópio, seja uma deiscência de mama, o que quer que seja, para não preocupar mais aquela pessoa. E aí chegando, então, por exemplo, a paciente operou, ficou, digamos, nós achamos que está 100%, né? O resultado para nós está perfeito, lindo, do jeito que a gente esperava, mas a Dona Maria não gostou do resultado dela. Vamos sentar e tentar resolver a situação conversando, entender o que ficou faltando para a Dona Maria. Então, no nosso caso, por exemplo, eu sempre falo, quando eu vou tratar o supercílio para todo paciente, olha, a gente vai fazer a elevação dessa cauda, mas não vai ficar lá em cima. Para fazer a cereja do bolo depois, se a senhora quiser, vai ter que fazer um botox para levar aquela posição final que eu desejo, que provavelmente a senhora vai desejar. Mas tem pacientes que falam, não, eu não quero fazer botox, estou satisfeito como está. Então, eu tenho que respeitar aquela opinião, mesmo que eu esteja morrendo de vontade de aplicar um botox ali. Vamos falar do botox, não, toxina botulínica, desculpe, não vamos fazer propaganda aqui, para resolver aquele problema. Então, eu fui treinado dessa maneira. Então, eu tento, em casos bons ou ruins, sempre manter a calma, não deixar transparecer realmente o problema que eu estou vendo, para realmente não preocupar mais o paciente, não deixá-lo mais nervoso, mais ansioso, alguma coisa do tipo. Giovanni, você acha admissível, por exemplo, isso acontece comigo às vezes, independente da opinião dela, eu gostei? Sim, todo dia. Você acha aceitável que a gente transpareça? Porque eu também tenho a preocupação Eu ia fazer essa pergunta de ela agora, não exato. achar Sim. que eu estou dizendo que eu gostei para convencê-la, Uhum. que não é o caso. Mas, às vezes, no meio da satisfação, eu externo. Você acha que nesse ponto também é melhor ser mais discreto? A minha atitude sempre é essa, ser discreto. Então, eu posso estar achando o resultado melhor que eu tive no mundo, mas se a pessoa ela vai me perguntar, o senhor gostou? Eu falei, primeiro eu quero ver sua opinião. E que você me diga você, porque quem tem que gostar é você que está se olhando no espelho, não sou eu. Então, eu tento transferir para ela a responsabilidade nessa conversa. Olha, você me diga o que você achou. Quando ela expressou realmente o que ela queria falar, eu falo, não, realmente eu estou gostando muito, tá bonito, tá fantástico. Eu acho que você teve uma melhora aí do seu problema, digamos, vamos falar um problema funcional, um ectrópio, você melhorou sua posição da pálpebra em 90%, parou de ter uma ceratite, não tem mais úlcera, quer dizer, então da minha parte eu estou satisfeito. Pode ser feito alguma coisa a mais? Falei, pode, mas o ótimo é inimigo do bom. Então eu estou feliz assim. Se a senhora aceitar,
eu também estou feliz. O ótimo é inimigo do bom, está cada vez mais difícil de ser aceito no dia a dia, parece. Mas Tem é que uma ser sempre frase que eu uso ótimo, muito. né? Tem que ser sempre ótimo, né? Eles esperam o espetacular, né? Isso que é Não, exigência. é o problema nosso, né, do dia a É. dia, e mexer com estética é isso. E elas sempre querem 101%. É. O 100 não tá bom. Quando você pensa na cirurgia da pálpebra e das sobrancelhas, você tem usado mais algum tipo de complemento intra ou pós-operatório, ou algo para entregar mais resultado? Você tem sido mais conservador? Tem ficado apenas na parte cirúrgica? Você quer dizer, por exemplo, usando algum Laser, aparelhagem? preenchimento, Tá. Morpheus. Muito bem. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que a tecnologia veio para agregar, né? Mas nem todo paciente vai precisar daquela tecnologia para ganhar aquele resultado. Então, eu sempre proponho para o paciente o seguinte: eu sou bem transparente nesse ponto. Eu falo, olha, a comparação que eu faço, desculpa, é que eu comparo como se fosse funileiro e um pintor de carro, por exemplo. Eu falo, a cirurgia plástica é o funileiro, nós estamos aqui para desamassar. Então, nós vamos desamassar o que está precisando ser consertado, e aí a gente vai vir a parte da pintura a seguir. Quem vai fazer a pintura não sou eu, vai ser o seu dermatologista, da sua confiança. Então, dentro da cirurgia plástica, então, eu acho, por exemplo, você usar um laser para fazer sua incisão, fazer coagulação, trabalhar com laser, fantástico. Quem tem essa experiência, eu já fiz, já operei com vários colegas que fazem, é fantástico, adoro. Mas nem todo hospital, nem todo lugar vai ter essa tecnologia para você usar. Então, se você fizer o arroz e feijão básico, então bisturi frio, usar um eletrocautério, seja monopolar, bipolar, e conseguir trazer esse resultado para a sua paciente, perfeito. E aí você pode agregar. Que tecnologia eu posso trazer no meu consultório, que são, digamos, entre aspas, mais baratas, que não vai me exigir eu ter um aparelho. Então, você pode fazer um treinamento com Botox para poder fazer no pós-operatório um Botox para o seu paciente, para subir um pouquinho mais o supercílio, melhorar rugas da região frontal, glabela, periorbital, fazer no resto do rosto, alguma coisinha. Quer dizer, existem coisas que você pode fazer para ajudar a melhorar isso. O uso do ácido hialurônico ou de algum outro preenchedor também você vai poder usar. Ela tem um olho fundo, podemos fazer um preenchimento aqui, outro ali. Corrigir o suco nasogeniano, quer dizer, melhorar um pouco mais a região malar, quer dizer, da projeção. Quer dizer, e com tecnologias simples, digamos, mais baratas, você consegue fazer muito para o seu paciente. Ou até mesmo, como você falou, uma lipoenxertia, né, fazer alguma coisa, uma injeção de gordura. Isso vai trazer valor, agregar valor ao seu trabalho, à sua cirurgia, e vai agradar muito o seu paciente, né? Desde que você converse com ele e explique quais vão ser os passos a partir daquele momento. Então, olha, vamos fazer a cirurgia hoje, vamos programar um Botox para daqui 15 dias, um preenchimento a gente faz daqui a 30 dias, e tudo para ela não ficar ansiosa e querer pular algum passo. Eu acho que são etapas, né? E no seu... Não, queria só mudando um pouquinho falando um pouco da técnica, né? Aprendi assistindo às aulas do Giovanni em vários congressos, né? Faz muito tempo que eles falam da sobrancelha, primeiro da marcação, né? Antes a gente fazia muito meia-lua, né? Falava castanhar, meia-lua. Aí o Giovanni introduziu, assim, nos congressos, asa de gaivota. Hoje eu vejo que a maioria das pessoas segue essa marcação do Giovanni, né? E também questão da cicatriz, né? A gente voltou a fazer muito, né? Cirurgia da sobrancelha, porque melhorou muito a técnica de sutura também, né? Giovanni também apresentou que ele não tira basicamente a pele, não tira muito subcutâneo, isso aí melhora muito a qualidade da cicatriz e rápido, né? Isso daí também foi uma evolução, assim, na minha cirurgia também. Essa é a primeira parte da sobrancelha. E queria outra pergunta, acho que foi, não sei se foi sua tese de doutorado também, sobre transposição de gordura ou preenchimento com ácido hialurônico, né?
Perguntei várias vezes para você, e hoje eu, ao invés de fazer transposição, eu tenho muito mais realizado preenchimento, né? E retirada da gordura da pálpebra inferior de uma maneira mais conservadora, né? Qual é a sua opinião em relação a se mantém ainda a técnica de, começando pela sobrancelha, se você remove somente a pele, aqui, sem tocar muito no subcutâneo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se você gosta de transposição, você gosta de preencher hoje com microfat, ou se você ainda gosta de fazer um preenchimento do ácido hialurônico ao invés da transposição na pálpebra inferior. Muito bem, vamos lá. Então, começando pelo supercílio, eu acho que a abordagem que eu chamo de castanhares modificado, vinhas modificado, para mim acho que é fantástica, né? E essa abordagem, quem idealizou não foi nem eu, foi meu pai lá atrás que começou a fazer e me ensinou a fazer, e eu difundi para todos os nossos amigos aqui. Sim, isso aprendi. Tá publicado, e eu acho que é fantástico, porque realmente eu vou tirar a marcação de asa de gaivota, né? Ela me permite subir bem a cauda, é algo bem controlável, que você vai, mede, se você quer um pouco mais, pouco menos, é só você mudar o quanto a gaivota sua está batendo as asinhas, e você vai conseguir. E o detalhe é isso, realmente é tirar como se estivesse tirando aquela pele, como se fosse um enxerto de pele parcial, ou se você quiser um pouco mais grosso, tem um enxerto de pele total. Então, você tira aquilo ali, você vai estar no seu subcutâneo. Se você tirou uma pele mais, como se fosse um enxerto de pele parcial, vai ter ali derme, e depois você vem com o eletrocautério cauterizando aquela derme para ela dar uma contração, e isso vai aproximar já as bordas da sua ferida, né? E aí fica muito mais fácil a sutura. Então, a sutura você pode fazer ponto simples, como eu estava vendo hoje mais cedo no CIMASP, estão usando hoje o que o americano chama de Mattress Suture, que aqui nós chamamos de Perseu, ou ponto em barra, quer dizer, tem vários nomes. E você vai usar um fio, um nylon, você vai usar um prolene. Então, quer dizer, é uma abordagem muito simples. Eu, no meu dia a dia, uso o nylon simples, o nylon 6 zeros, e vou fazer ponto simples, porque eu acho muito fácil, muito rapidinho, você consegue fazer, você vai agregar seu tempo cirúrgico aí uns 15, 20 minutos para fazer os dois lados, lógico, depois que você marcou, né? Sim. Já só a cirurgia em si. E dá um resultado muito bom. Os pontos eu vou tirar com mais ou menos 12 a 15 dias, porque se eu tirar muito precoce, ele vai dar deiscência, então eu deixo pelo menos 12 a 15 dias para ficar realmente um tempo bom de cicatrização. E o detalhe, até hoje comentei lá de manhã, e eu sempre vou passar meu paciente bimatoprosta colírio, né? Uma gotinha para cada lado do supercílio para poder estimular, crescer o pelo novamente sobre a cicatriz. E 95% das pacientes realmente vão ter essa resposta e adoram, porque muitas já estão numa idade um pouco menos jovens e que já têm uma rarefação dos pelos na região do supercílio, e isso elas adoram, porque o doutor está engrossando de novo, estou tendo supercílio, está ficando super bonito. Elas não estão nem olhando o resultado da cirurgia, estão vendo os pelos crescendo. Giovanni, você prefere bimatoprosta ou latanoprosta? O bimatoprosta. Eu já usei os dois e o resultado para mim não vi diferença, né? Não sei a experiência de vocês, mas eu perguntei da latanoprosta por causa do latice que já está meio pronto ali. Mas não sei estatisticamente se tem diferença. Sem falar o nome comercial, ele é muito mais caro, né? E eu acho isso um exagero para o nosso paciente. Então, ele já teve um custo na cirurgia e você vai ter a bimatoprosta, que ele vai ter um genérico e vai ter um custo muito menor do que se usasse o outro de marca. Então, eu prefiro passar isso. Ensino, você pega um pincelzinho de maquiagem bem fininho, uma gotinha à noite, você passa no seu supercílio, uma gotinha do outro lado oposto, e ela vai ter esse resultado depois de 30, 40 dias usando, ela vai começar a ver o resultado. Vocês já viram algum resultado de minoxidil nessa região? Eu nunca, tentei. Eu acho que valia a pena também conversar um pouquinho sobre minoxidil. Eu vi algumas dermatologistas fazendo o microagulhamento e passando uma solução à base de minoxidil. Então, às vezes me dá vontade de combinar um pouquinho, usar um pouquinho de um pouquinho do outro para ver o que Quem sabe a mesma fórmula acontece. De couro cabeludo, né? Que é pois minoxidil.
Eu mandei manipular minoxidil com latanoprosta. E a farmácia me mandou formular a mistura, mas com necessidade de ficar em geladeira. E aí foi por isso que eu abandonei, porque assim, os pacientes dificilmente vão conseguir manter e deve haver alguma coisa na biotecnologia que limita a farmácia de manipulação. Se os outros não precisam da geladeira, então, né? E aí já comecei a duvidar se ia ser eficiente, se o paciente não consegue guardar isso, né? Mas por conta desse trabalho de microagulhamento com solução à base de minoxidil, que eu comecei a pensar nessa alternativa de juntar os dois. E eu ia te perguntar... Ele tem que responder a pergunta ainda do Sadak, né? Mas antes disso, deixa eu só comentar, já que está falando de sobrancelha, ele falou que faz a sutura normalmente com nylon 6, né? E na Blefaro, eu tenho utilizado muito de 1 ano, 2 anos para cá, eu tenho feito sutura contínua com nylon 8. Eu sei que quem sabe lá na frente não vai fazer diferença se você fez com nylon 8, com o Prolene 7, com nylon 6 ou com a cola, mas os pacientes gostam. Eu acho bonito, às vezes dá vontade de fotografar todos os pacientes, né? Fica aquela coisa bonitinha. A Juliana Barbie gosta também. Eu adoro o nylon 8, né? Às vezes a gente tem que pagar, porque o hospital não libera esse fio, você paga. Você tem utilizado o que, Giovanni, para fechar a Blefaro? Eu uso nylon 6. Mas você gosta de fazer contínua, simples, associação da simples contínua ou intradérmica? Eu faço associação. Primeiro, 3, 4 pontos simples para aproximar, né? Sim. Distribuir bem a pele. Geralmente marcando bem o sulco. Eu gosto de fazer esses 3 pontos. 3 ou 4 pontos, vou marcar bem o sulco com nylon 6 zeros. E depois eu vou fazer uma sutura contínua. Não é intradérmica. Contínua, realmente um chuleiozinho rapidinho. E na lateral, geralmente, eu também ponho 2, 3 pontinhos área de extensão, né? Pois é. Giovanni, quando você faz sua incisão, estou atrapalhando porque ele não terminou de responder a pergunta. Vamos esperar ele responder, aí eu pergunto. Não, mas se for da sobrancelha, pode interferir. Né? Vamos na sobrancelha primeiro, Vamos depois a gente desce. Depois a gente desce. Você corta... Eu tenho depois uma coisa sobre sobrancelha que o Giovanni não vai lembrar, mas quando eu contar, ele vai lembrar do causo. Do causo. Você corta a pele e derme. Nós estamos na sobrancelha. Tá, perfeito. Pele e derme. Aí você fica de frente com aquele subcutâneo, com um pouquinho de gordura. E aí você vai dar o ponto e vai pegar a derme ali. Você não aprofunda nada nessa gordura? Não. Ou, quando aprofunda, muito pouco? Se eu tirei toda a derme realmente, pele e derme, então como se fosse um enxerto total de pele, eu vou pegar meu bisturi elétrico e vou apenas cauterizar essa gordura para ela dar uma encolhida e me abaixar um pouquinho do leito. Tá bom. E aí eu vou aproximar as bordas depois com ponto simples, mas sem pegar nada da gordura ou tentar pegar o músculo ou o periósteo. O motivo da pergunta ele não everte a borda, porque já é tão... tão próximo. Tão próximo, né? Acho que fica mais bonito mesmo, tirando menos gordura, mas a minha dúvida era se você tirou a derme, de alguma forma... Tem que ter uma mínima depressão para você aproximar. Sim. Senão você acaba tendo uma dificuldade, né? Então tem que ter uma mínima diminuição. Sim. Vamos descer. Pode falar. Vamos contar já, que é descontraído. Tá bom. Não sei se você vai lembrar, mas a gente teve um curso muito tempo atrás em Barretos, um hands-on. Sim. E num jantar à noite, né? Não sei se você pode contar isso ou não, mas se contou de um colega teu, né, que resolveu fazer uma suspensão de sobrancelha em casa. Não foi isso? O próprio. Isso. E eu lembro dessa história sempre. At home? At home? Alto? Não. Alto. Nossa. Em frente ao espelho. Nossa. Então, era um colega meu de residência, estrangeiro, não vou falar nacionalidade, porque para não darmos muita margem para procuras e aqui e ali. Mas ele contou para nós que ele resolveu fazer em casa, uma pequena elevadinha na sobrancelha dele e chegou no dia seguinte realmente com uns pontinhos. Mas ele teve uma emergência, né? Não teve que chamar a gente para ir. Não, pois é, eu acho que ele, pelo que eu me lembro, ele não deu conta de terminar o processo e pediu para alguém lá finalizar o procedimento em casa. Home care. Eu lembro que o Silvio Santos dizia, não tente fazer em casa. Lembra disso? Então, assim,
Vocês, só fazendo um paralelo, a suspensão do fenol, que era um peeling químico que eu sempre amei, teve uma reportagem que deu muita repercussão de uma esteticista que fez em São Paulo. Sim. Aprendeu no Paraná, num curso chamado Curso Livre com uma farmacêutica, ou enfermeira, enfim. E todos acabaram associando a suspensão do fenol com esse caso. Mas houve um outro caso mais grave, que uma senhora comprou fenol pela internet e aplicou no banheiro em frente ao espelho igual o nosso colega. E caiu dura. Sim. E faleceu. E até as pessoas perguntando, mas o que aconteceu? Aconteceu o que tem que acontecer. Né? Fez uma taquicardia, enfim. Arritmia. Então, essas coisas de tentar em casa Não façam. não dão certo, né? E só para fechar o fenol, o assunto fenol, eu acho que é um dos melhores tipos de peeling químico que nós temos. Dá um resultado fantástico, mas infelizmente as pessoas deturparam o uso dele. Então é algo para ser feito dentro do centro cirúrgico, com seu colega anestesista do seu lado, para ele acompanhar realmente essa absorção do fenol pelo corpo humano, para ver se não vai dar nenhuma arritmia cardíaca. Tem todo aquele tempo de passar numa área, dar 15, 20 minutos para avançar para a próxima etapa. Então, infelizmente, foi mal conduzido, divulgaram um produto muito bom, mas que caiu nas mãos erradas, eu acho. E eu acho que estatisticamente, quando você faz com toda a segurança, quando nós fazíamos, né, dentro de hospital, com toda a segurança, era comum que, ao fazer uma área, você tivesse uma discreta taquicardia. E muitas vezes o anestesista tinha que entrar em ação. Sim. Então, realmente não deve ter acontecido nada além do normal. O normal foi só o local. Que resolveu comprar na internet, onde foi, e chegou. E até acho que a Polícia Federal acertou, porque uma compra dessa que nós fazíamos com receita original, quer dizer, o pessoal da farmácia, antes de fazer a entrega, às vezes eles vinham buscar a receita original. Não bastava você mandar a receita, não era uma era digital ainda, né? Então, para você partir para uma situação onde a pessoa faz uma compra clandestina, recebe em casa, então, nesse momento, eu acho que a suspensão faz todo sentido. Como é que isso vai evoluir, a gente não sabe, mas naquele momento. Voltando à pálpebra, descemos da sobrancelha. Isso. Então, vamos lá, vamos responder a segunda parte da sua pergunta. Realmente, meu doutorado lá, alguns meses atrás, eu fui pesquisar duas técnicas de blefaroplastia inferior, né, com e sem transposição de bolsa de gordura, comparando a autoestima do paciente antes e depois da cirurgia. Deu muito trabalho para ser feito, eu levei alguns anos para concluí-la, mas realmente eu gostava muito de transpor bolsa de gordura, achava que dava um resultado muito interessante, mas aí logo em seguida chegou no nosso mercado, né, o ácido hialurônico para a gente aprender a usá-lo. Até comecei a trazer e até levei para a escola para a gente fazer um estudo lá e conseguir treinamento, tudo, que a indústria doasse para a gente produto, para não ter custo. E aí realmente comecei a usar o ácido hialurônico e já falei muito também disso por aí em diversos eventos da sociedade e ficou muito mais fácil. Então, daquela época para cá, você perguntar para mim, faço hoje transposição de bolsa de gordura? Não, para mim já ficou uma coisa que eu deixei lá atrás no passado. Hoje, continuo fazendo preenchimento, o uso do ácido hialurônico para depressão, de tear throw, na pálpebra inferior, acho que é muito legal o resultado. Mesma coisa para você melhorar a projeção da região malar. E você perguntou se faço enxerto de gordura. Não, porque eu ainda acho mais fácil fazer o ácido hialurônico. Ele vai ter uma durabilidade aí de 2 anos ou mais nessa região. E o tempo que eu vou ganhar, eu acho mais vantajoso do que eu ter 1 hora mais, 1h30 mais de centro cirúrgico com o paciente ali anestesiado. E geralmente, quando eu estou fazendo, por exemplo, uma pálpebra, geralmente está associada à cirurgia da face, à ritidoplastia. Então, a minha cirurgia total vai durar aí mais ou menos 6 horas. Se eu agregar mais 1 hora, eu vou para 7 horas com o paciente sedado. Então, eu prefiro usar somente o ácido hialurônico. E completando isso que o Giovanni falou, o Tadak tem um caso muito bonito foi feito enxerto de gordura para um A-frame deformity
né, uma órbita profunda. E aí o paciente evoluiu desse enxerto de gordura com pitose, uma pitose bem marcada. E o Tadaaki operou um dos casos que eu acho dele um dos mais bonitos. Ele operou com laser, retirou aquela gordura e a abertura corrigiu super bem a pitose. Eu achava improvável que aquela pitose tivesse uma resposta tão boa. E aí a pitose, o olho abriu bem e o sulco ficou muito parecido com o outro caso, o que era outro desafio muito difícil. E eu tive 2 casos que vieram com fibrose na pálpebra inferior, e num desses casos, uma nodulação elevada que até você, a primeira impressão, você confundiria com uma bolsa que sobrou. E eram fibroses de enxerto de gordura. Deu para retirar, uma delas ficou levemente marcada e aí com o laser amenizou. Então, esses 2 casos que eu tive e o caso do Tadaaki me trouxeram uma impressão de que o enxerto de gordura fica... A gordura, mesmo microfat, ela é bastante arriscada. E eu fiz uma nanofat em órbita profunda, que deu um bom resultado inicialmente e depois o resultado não ficou tão bom. Então, o ácido hialurônico, pelo menos para áreas assim mais específicas, para pontos mais focados, acho que é superior. E transposição é uma coisa curiosa, que eu adoro a técnica, talvez pelo desafio da técnica, mas eu vejo bons resultados naquele paciente que tem uma quantidade muito abundante de gordura, mas muito abundante. Parece que qualquer mínima atração estressa os linfáticos e deixa aquele edema prolongado, sem falar que eu nunca tive um problema de degrau, mas eu cansei de ver. Então, com tudo isso que a gente falou, acaba conduzindo para o ácido hialurônico, que é sempre pouco, que em mãos que sabem colocar é profundo, porque a gente está com uma epidemia de efeito Tyndall em pálpebra inferior por N razões que não cabem aqui, mas aquele ácido hialurônico bem colocadinho, em pouca quantidade, a gente não tem relato de problema. Eu também sou a opinião do Giovanni também. Hoje em dia, eu retiro a gordura e no mesmo ato eu coloco ácido hialurônico, né? E também, lógico, depende da reologia. Não só a reologia, mas também a gente tem que ver a modificação da molécula e quantidade de BDDE livres, né? Então, hoje a gente sabe que tem algumas empresas que têm essas características. Menor poder higroscópico, né? Não é pegar qualquer ácido hialurônico e já ir injetando. Porque alguns vão puxar Não muita adianta, água, né? não adianta ter boa técnica se o produto tem característica de higroscópico maior, né? Então, tem que ser a técnica correta e o produto certo, né, Giovanni? Com certeza. Mas eu gosto dessa técnica porque é reversível, né? Qualquer coisa a mais, você reverte com facilidade, né? Aí você pode esperar um pouquinho e colocar de novo, menos quantidade, né? Então, a reversibilidade e a praticidade de não perder o tempo não tecnicamente difícil, mas você perde um tempo, né? Vai agregar 1 hora, alguma coisa a mais no tempo Isso. cirúrgico para o seu paciente. E muitas vezes vai onerar um pouco mais Com para o certeza. paciente. Isso ele não vai gostar, né? A gente falar de preenchimento dava um outro podcast, quem sabe. Com certeza. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje em dia, como o Rogério falou, tem muita gente fazendo, né? E chega muito paciente para você para fazer a blefaroplastia e tem muitos que, quem sabe, sabem que não fizeram no local ou com alguém adequado e que omitem isso. Vocês percebem isso? E daí, qual o cuidado que tem de ter de você mexer numa pálpebra provavelmente inferior, normalmente inferior, com o ácido hialurônico? Eu não sei se tem ainda hoje em dia, quem sabe alguém usando polipeptimetacrilato. Eu já Com certeza. Eu já Mas escorreguei nessa casca de Sim. banana aí, porque eu abri uma pálpebra e ela caiu. E eu não consegui, naquele momento cirúrgico, posicionar como eu gostaria. Aí eu fui acompanhar o ultrassom da face dessa paciente, e o que está acontecendo agora, na minha opinião, não é o ideal, é que está sendo colocado bioestimulador misturado com hidroxiapatita de cálcio, misturado com ácido hialurônico, misturado com outras coisas que a gente desconhece, e isso gera uma fibrose muito grande que não necessariamente
eleva a estrutura ou mantém a estrutura de forma adequada. Lá atrás, quando foi lançado a hidroxiapatita, para a gente não falar nome comercial, o conceito era: precisa colocar a hidroxiapatita em cima do osso, o que faz todo sentido. No mento, ângulo de mandíbula e profundamente na região malar. E aí a indústria do ácido hialurônico desenvolveu um G' mais espesso e disse assim: olha, esse ácido hialurônico aqui é superior à hidroxiapatita, porque é esse aqui, se você precisar tirar com a enzima, você tem um caminho que a hidroxiapatita não tem. E se você tiver um incidente vascular, você ainda tem uma chance com o ácido hialurônico que você não tem com a hidroxiapatita. E, ok, faz todo sentido. A hidroxiapatita, de uns anos depois, mudou de personalidade. Ela deixou de ser preenchedor e ela virou bioestimulador. Isso chega, esse é o conhecimento das outras áreas que vieram depois da medicina. Esse é o conhecimento propagado agora, dito por fontes que trabalham dessa forma. Então, quando eu levo essa paciente, a gente tinha um conceito muito claro. Hidroxiapatita vai em cima do osso, ácido hialurônico, se for G' alto, vai em cima do osso, e você tem os coxins de gordura com aquele G' específico para você melhorar um pouquinho. Então, tendo levado esse tombo e vendo o que está acontecendo, que é uma pandemia de overfilling syndrome, hoje, ultrassom de pele faz parte do meu pré-operatório. E que passou a fazer parte do nosso pré-operatório. E tem um colega, que não posso revelar, que é cirurgião plástico, que está fazendo um trabalho, e o objetivo desse trabalho é ele aferir quem é o paciente que revela que fez ou que não fez, e que ele constata no pós-operatório se tem ou não preenchimento na face. Isso vai dar mais de 90% de viés positivo. Quer dizer, o paciente fala que não fez nada e quando ele entra na cirurgia. Complementando essa história, por exemplo, eu vou até contar depois um caso também pessoal que eu sofri com essas surpresas que eu falo, né? Então eu acho assim, hoje a primeira coisa do meu consultório, eu estou lá atendendo, a pessoa chega para cá e fala: quero fazer a blefa inferior. Já fez algum preenchimento na face? Ah, sim, fiz. Qual preenchimento? A grande maioria não sabe o que foi feito, né? E primeira coisa eu vou falar para essa pessoa: eu quero que você vá procurar o médico que fez, ou a doutora que fez, e perguntar o que foi feito. Se foi aquela molécula, que é o PMMA, eu já não falo, não tem indicação de blefaroplastia, eu não vou mexer na sua pálpebra. Por quê? Eu não sei se vai me dar problema ou não, eu não quero problema na minha vida, né? Porque a gente sabe, 95% dos casos de PMMA vão muito bem, mas tem aquela 5 a 10% que vão dar muito pepino para ser descascado. Então eu prefiro não mexer. Então hoje eu sou dessa seguinte maneira, conduta, né? A pessoa chega, não sabe o que foi feito, eu fiz preenchimento, mas não sei, não tem como descobrir. Eu parto do princípio que foi feito PMMA e ali eu não vou mexer. Mesmo que ela esteja precisando, seja um caso excelente para ser mexido, eu prefiro não mexer. Por quê? Eu prefiro não entrar e ter uma descoberta que eu não queria descobrir, né? Eu acho que o ultrassom é válido. O ruim do ultrassom que é muito dependente da mão de quem está fazendo. Então, se você tiver uma pessoa que conduz o ultrassom, que saiba fazer realmente, eu acho perfeito e daria um bom resultado para você realmente seguir, e realmente dariam até excelentes trabalhos para pesquisar quem está mentindo, quem não está mentindo. Né? Vamos falar do português bem claro. E voltando a um caso, por exemplo, eu lembro que alguns anos atrás, já deve ter uns 5 a 10 anos, eu fui fazer uma pálpebra. Essa pessoa tinha me falado que não tinha feito preenchimento nenhum no rosto, e eu estou descolando a primeira pálpebra, né, fazendo meu retalho, quando no centro cirúrgico apareceu um cheiro insuportável, como se fosse um produto químico, um veneno. A gente não sabe explicar o que foi, mas algo assim de ter que precisar abrir sala porque estava insuportável respirar aquele ar, e vindo da pálpebra da pessoa. Então ela deve ter feito algum preenchimento. Do outro lado, quando eu abordei, a mesma coisa. Então a partir desse dia eu falei:
Se não sabe o que foi feito e eu sentir que está mentindo, eu prefiro não fazer a pálpebra inferior. Se ela quiser, ela vai fazer com o colega, mas eu não quero ter mais essas surpresas. E realmente, depois eu tive um pós-operatório que fiquei morrendo de medo de ter alguma complicação, alguma retração, algum ectrópio. Graças a Deus, fluiu bem. Mas o susto... Era o risco, né? Era o risco. susto foi grande e o risco acho que não vale a pena. Não vale a pena. Então, eu acho que é isso que está acontecendo conosco, de maneira geral. Existem situações em que o paciente tem mentido para tentar realizar o desejo. E aí a gente entra lá, além da surpresa, a gente não vai conseguir realizar o desejo. Porque não há como. E esse entendimento fez com que eu me sentisse menos culpado de quando eu tenho essas situações para dar uma negativa. Porque, de certa forma, a gente tem uma função inicial, que é tratar a saúde. Pode ser através de uma cirurgia estética. Você está abordando um aspecto da saúde. Mas, de repente, entrar lá... E agora, saiu recente uma portaria do Conselho Federal de Medicina. Eu não sei como é que isso está evoluindo, mas a ideia era proibir o uso de PMMA. Porque não se tem muito controle. Sim. E porque não vem sendo usado. PMMA também era preconizado para áreas para cima do osso e em casos de imunodeficiência, que você tem um volume muito baixo facial e que você vai ter pouca reação. E já teve pacientes desenvolvendo síndrome de Cushing por causa de ácido hialurônico, de PMMA. Então é uma seara muito complicada. Concordo. Doutor Giovanni, suas palavras finais. O que você diria para os novos colegas, inclusive os oculoplastas que estão iniciando agora na carreira? Quais seriam a sua mensagem final? Muito bem. Eu acho que para a gente concluir, eu vou deixar 3 mensagens. Eu acho que, primeiro, estamos agora vivendo um congresso, o CIMASP, né? Eu acho que vocês vão ver muita novidade, muita técnica, muita coisa diferente do dia a dia que vocês veem. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Não saiam fazendo amanhã o que vocês estão vendo hoje. Eu acho que primeiro vocês devem ir estudar, né, e voltar para a biblioteca, para o PubMed, baixar os artigos que estão referentes a essa técnica, a essa tecnologia, ler sobre ela, aprender um pouco, discutir com os mais velhos e realmente agregar o que foi importante e o que vocês verem que não seja útil, descarta, deleta e siga em frente, né? Porque não adianta você ver uma vez, fazer mais uma e achar que você já é o rei ou a rainha daquele pedaço, daquela técnica. Ainda nesse sentido de ir para e estudar, né, ver o ponto, se aquele trabalho realmente merece sua atenção ou não, eu acho que tudo que vocês verem na vida em relação à medicina, vão procurar lá atrás o que foi publicado, o que foi escrito, porque hoje tem muita coisa que estão tentando redescobrir a roda, estão apenas mudando o nome para alguma outra técnica, algum outro nome científico, mas quando você vai ler a fundo e procura os trabalhos de 1950, 60 ou até mais, ou até antes disso, já está em publicação, já tem toda a descrição das complicações e por que foi parado de ser usado, né? Mas o mundo está aí, a tecnologia está aí, todo mundo quer ser um youtuber, um instagramer, né? E então querem publicar, falar coisas, teorias, técnicas novas, tentando redescobrir a roda. Então acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, ainda pensando na medicina, eu acho que não importa onde você esteja na sua vida, se está começando, você é um fellow, um residente, ou você já está aí há 20, 30, 40 anos na profissão, eu acho que vale a pena, primeiro, aprender um pouco sobre marketing, ir estudar, aprender, entender, para você poder fazer seu próprio marketing, para você poder se apresentar melhor, para você realmente desenvolver a sua carreira de um modo mais eficaz, né? Seja marketing, seja uma gestão, uma administração hospitalar, acho que tudo isso vai agregar valor
ao seu dia a dia e à sua clínica, ao seu consultório. Eu acho que isso é interessante. E, em terceiro ponto, eu acho que aí eu vou fugir um pouquinho da medicina. Eu acho que é importante também aproveitar a vida. Eu acho que você tem que fazer seu estudo, aprender realmente o que é importante para saber operar. Não adianta achar que vai operar sem estudar, porque não vai conseguir, né? Não basta só olhar, tem que entender a anatomia, voltar lá para os livros, os alfarrábios e sentar a bunda e literalmente suar, né? Mas também vai viver. Eu acho que vai ver que o mundo é muito maior do que um centro cirúrgico, do que uma sala de consultório. Vai aprender sobre tecnologia, se for o caso, aprender sobre TI, por exemplo, vai aprender sobre culinária, se você gostar de cozinhar, se você gostar de comer, vai aprender a beber, se eu falar sobre vinho. Eu acho que o importante é viver. Ou vai aprender a tocar violão, como eu tenho feito agora. Eu acho que isso, nós temos que desenvolver habilidades novas, não importa a idade. Nós temos que estar sempre colocando esse músculo aqui em cima para funcionar e aprender novas habilidades. Eu quero agradecer a todos vocês pelo convite. Foi maravilhoso passar aqui essa meia hora, não sei, 40 minutos aqui nesse bate-papo. E se permitir, gostaria de deixar meu número para as pessoas que quiserem entrar em contato. Eu sou, digamos assim, minimalista em relação às tecnologias. Então, eu sou a favor de menos Instagram, menos TikTok. Eu gosto mesmo de viver a vida, conversar com pessoas, encontrar pessoas. Mas se vocês quiserem, meu celular, meu WhatsApp está aqui, é o número 11, né, o 981224576. Então, 981224576. Quem quiser mandar um WhatsApp, perguntar alguma coisa, tiver alguma coisa, alguma dúvida, estou aberto. Podem ligar, podem chamar. Dr. Giovanni, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Tadac, que junto comigo coordena a realização desses podcasts, que foi uma ideia do nosso presidente, o Dr. Felipe. Agradecer demais o meu irmão, Rodrigo Beraldi, que é meu colega de escola, colega de faculdade. Fizemos juntos a Federal, junto à escola lá em Curitiba, que engrandeceu demais o nosso podcast. E deixar aqui uma mensagem para você que nos assiste. O nosso podcast continua com as próximas gravações e em breve, no Congresso de Florianópolis, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, nós lançaremos o nosso podcast, para que todos tenham acesso a essas informações e entrevistas tão ricas que nós fizemos aqui. Até mais.